Graça e paz, igreja. Amém. Em nome de Jesus. É muito bom estar com vocês, é uma alegria. Eu estive aqui há muito tempo atrás numa reunião do presbitério, se eu não me engano. E hoje é muito bom poder estar adorando ao Senhor com vocês. E nós viemos, eu, minha esposa e um casal de irmãos da igreja lá de Ribeirão Preto. E estamos muito contentes de estar aqui com vocês. Amados, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero meditar num texto muito prático, muito pragmático da palavra de Deus. Você sabe que os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ela tem um caráter mais doutrinário, até bem forte, né? Textos assim maravilhosos e fundamentais da nossa fé no capítulo 1, todo o capítulo 1. No capítulo 2, os primeiros 10 versículos, né? Uma descrição do mover de Deus em direção a nós, a nossa salvação, desde o nosso estado rompidos, inimigos dele, até o momento em que o texto nos informa que fomos chamados para andar num caminho que ele de antemão preparou para que ali nós andemos para a sua glória. E aqui no capítulo 4, 5 e 6 é um momento mais prático da palavra de Deus nessa carta, e eu quero convidar você a ler a partir do versículo 17 comigo. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, no nome de Jesus, nosso Salvador, nós estamos aqui com nossos corações abertos diante da Tua Palavra, esse texto maravilhoso, palavra viva do Senhor, que penetra o mais profundo do nosso ser, que agora o Teu Espírito, iluminando nossos corações e mentes, nos ajude a compreender a Tua vontade e a colocá-la em prática na nossa vida, para que, a despeito de talvez momentos difíceis e um período tão atribulado que estejamos passando, venhamos a passar, nós possamos, como igreja do Senhor, viver uma vida digna do Teu nome, viver para o Teu agrado, viver para a glória do Senhor. Nos abençoe, pedimos assim em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. 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 Meus irmãos, eu li esse texto aqui para colocar você dentro do contexto, e o nosso objetivo de análise mesmo da palavra de Deus é a partir do versículo 5. Versículo 25. Você note que ele começa com uma expressão "por isso". Isso é muito importante, porque tudo que ele vai dizer tem a ver com aquilo que nós acabamos de ler.
Por causa disso que nós lemos, é muito importante que nós deixemos a mentira, que nós falemos a verdade uns com os outros. Nós iremos, mas não venhamos a pecar, nós não demos lugar ao diabo, não furtemos mais, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe e não entristeçamos o Espírito de Deus. Tudo isso por quê? Por causa desse texto que nós lemos. Esse é o contexto, nos desapegar daquele velho homem. Você vê que ele começa dizendo aqui, descrevendo um modo enganoso, pecaminoso e tomado por vaidade, no qual os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, andam e se entregam a todo tipo de solução para cometerem todo sorte de impureza, mas não foi assim que nós aprendemos do Senhor Jesus, e Ele então nos diz que nós, conforme fomos instruídos segundo a verdade em Jesus, devemos abandonar aquelas coisas, nos despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, jogar fora aquela roupa suja, fétida, contaminada, e nos renovar no espírito do nosso entendimento e nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Jogar fora o que é velho, o que não presta, aquilo que tanto nos envergonhamos, e agora viver uma vida reta e digna, uma vez revestidos desse novo homem, criados segundo Deus em nós, para que a nossa vida glorifique o seu nome. E aqui entra o por isso. Uma vez que essa é a vontade de Deus para nós, por isso nós vamos notar então esse texto, pequeno texto a partir do versículo 25. Eu quero só destacar aqui nesses versículos que nós lemos, que a palavra que ele usa, despojar, aqui no versículo 22, os despojeis do velho homem, é a mesma palavra que ele usa no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, despojando, jogando para longe, abandonando na nossa vida. Eu quero começar então a pensar para você, nesse texto tão prático, algumas coisas importantes que Deus deseja que nós vivamos e que Ele deseja ver em nós. Você sabe que nós fomos chamados para viver uma vida em santidade. Por isso que nós podemos chamar esse texto que nós lemos e esse que nós vamos atentar agora, uma exortação à santidade na vida cristã. Uma exortação a uma vida santa. Você sabe que isso é tão importante que o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele vai nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é uma possibilidade, santificação é aquilo que Deus espera de nós, é o modo de viver ao qual a gente deve se entregar. Se nós nos entregamos à prática das impurezas e daquilo que nos envergonhava e daquilo que entristeceu o coração de Deus e agredia a sua santidade, agora nós temos que nos entregar a uma vida de santidade para agradá-lo, para andar no seu temor, sabendo que fomos chamados para viver assim. E aqui no versículo 25, ele começa então a falar: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo cria um contraste aqui entre a verdade, né? É interessante que ele termina o versículo 24 dizendo que nós fomos criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. A verdade deve estar no nosso coração, a verdade deve estar nos nossos lábios. E Paulo começa a falar de como a falsidade deve ser banida na nossa vida.